A Polícia Rodoviária Federal informou que os bloqueios nas estradas brasileiras voltaram a ser realizadas por alguns manifestantes. Só para vocês terem uma ideia, há 6 ocupações realizadas no dia em que os caminhoneiros convocaram paralisações com fluxo totalmente interrompido e uma interdição com fluxo parcialmente interrompido. Realizados por manifestantes que não aceitam o retorno do Partido dos Trabalhadores ao poder, outras 1.156 interdições já foram desfeitas desde o final da disputa eleitoral de segundo turno no dia 30 de outubro. Além da anulação da eleição presidencial, os participantes do protesto reivindicam o afastamento de todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, a convocação de novas eleições e o cancelamento das multas que o Supremo Tribunal Federal aplicou sobre motoristas que bloquearam as vias. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou o bloqueio das contas bancárias dos empresários e donos de caminhões envolvidos nessas manifestações. A gente começa o 3 em 1 repercutindo justamente essas novas paralisações com o nosso time Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e novamente aqui no programa o nosso Cristiano Vilela. Senhores, sejam muito bem-vindos. Constantino, hoje você está muito sexta-feira para o meu gosto, hein? Ótima tarde para você. Boa tarde, Paulo. Sextou, eu tô casual hoje. Olha, Paulo... Tudo bem, Constantino. Vamos começar repercutindo um pouco justamente essas novas paralisações e essa medida que me chamou bastante a atenção do ministro Alexandre de Moraes em relação às empresas, né, ligadas aos caminhoneiros. Então, Paulo, de novo, né, eu vou constatar aqui que eu compreendo totalmente o desespero de quem não aceita, em hipótese alguma, a volta do ladrão à cena do crime, como diria Alckmin, num processo para lá de sujo, né, imundo eleitoral, com manipulações, censura, distorção, partidarismo do árbitro. Então eu entendo esse desespero. E ninguém sabe exatamente o que fazer, como proceder, né? Muita gente depositou esperanças em alguma carta na manga do presidente Bolsonaro, muita gente clamou pela intervenção divina e das Forças Armadas, e por aí vai. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho importante a gente destacar essa premissa, né? Estar angustiado, estar indignado, revoltado, desesperado, tudo isso legítimo. Legítimo. O que não me parece muito razoável é adotar um discurso de que tudo foi muito normal, tranquilo, e quem está protestando é que é criminoso. Por outro lado, né, o ministro Alexandre de Moraes ele vem dobrando a aposta a cada dia. Né? Veja que tem empresas grandes aí, tem empresas que têm caminhão como leasing para terceiros, né, que entraram nessa lista aí de congelamento de contas bancárias. Isso tudo tem repercussões muito graves. Então isso vai jogando lenha na fogueira. Então, de novo, Paulo, eu não sei qual é a saída aqui. Eu adoraria ter essa bola de cristal ou esse conhecimento para dizer, não, é óbvio que é por aqui o melhor caminho. O que eu sei é que esses brasileiros estão indignados com toda razão, são patriotas, são pessoas trabalhadoras, decentes, não são criminosos, não são eles que promoveram e comandaram o maior esquema de corrupção desse país, não são eles que deveriam ser guardiões da Constituição e são os primeiros a rasgá-la para poder mandar prender jornalista, prender parlamentar com imunidade material, ir atrás de empresários que não cometeram crime algum. Então, de novo, está muito claro nessa história brasileira quem são os verdadeiros vilões e não são essas pessoas nas ruas, ainda que em alguns atos específicos, né, desesperados, interditando vias ou coisa assim. Os verdadeiros vilões são os que essa turma está criticando. Boa tarde para você. Eu quero uma análise sua dessas decisões de hoje do ministro Alexandre de Moraes e desses novos bloqueios que a gente relatou aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Serrão. Boa tarde, Constantino. E a todos que acompanham aqui a Jovem Pan, o 3 em 1. Olha, eu vejo que é importante que a sociedade canalize suas reclamações, canalize a sua insatisfação para aquilo que de fato pode ser feito. Eu acompanhando o relato que você fez, Paulo, das reivindicações desse grupo, são reivindicações, honestamente, impossíveis de serem alcançadas. Então, nós temos um grupo significativo, pessoas de bem, como muito bem salientou agora o Constantino. Você vê que a maioria dessas pessoas são pessoas de bem, pessoas que
que estão na mais absoluta boa-fé, mas que acabam fazendo um encaminhamento de algo que não é concreto, que não é possível de ser conseguido. Seria muito mais correto, e aí eu acho que vem o papel de alguma forma dos líderes, muito embora a gente sabe que esse é um movimento genuíno, que nasceu da sociedade e que na prática você acaba não tendo lideranças, é o que a gente percebe. Mas é importante de alguma forma que as lideranças, os grupos formadores de opinião, deem um direcionamento a esses protestos daquilo que eles podem ser eficientes, daquilo que eles podem ser efetivos. Porque, de fato, com uma pauta de reivindicações dessa, vai acabar não sendo concluída, não sendo obtida, o sucesso não vai ser obtido e nós vamos ter, infelizmente, algumas práticas que daí acabam passando para o limite da legalidade. Aí você vê, nós temos uma decisão judicial para desobstrução de vias. Você vê que depois disso nós tivemos manifestações muito bonitas, mas todas em praças, em canteiros, em lugares de via pública que pode se fazer manifestação. Agora, voltar para essa questão de interditar estradas, nós vamos ter o descumprimento de uma decisão judicial e vamos acabar perdendo um pouco a razão, né, da nossa manifestação. Então eu vejo que é importante dar um direcionamento para essas manifestações, um direcionamento que seja mais eficiente para que esse contingente importante da população brasileira possa ter um certo sucesso nos seus interesses, nas suas reclamações. Serrão, o Constantino citou o Banco Rodobens, eles inclusive se pronunciaram hoje dizendo que estavam muito surpresos com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e garantindo que esses caminhões que estão nas estradas não são de propriedade do banco, mas sim dos próprios caminhoneiros. Como é que você viu isso? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Olha, tem um ensinamento que eu ouvi de um grande governante brasileiro que já morreu. E esse cara disse o seguinte: a autoridade pública pode tudo, menos se desmoralizar. Porque quando isso acontece, acabou. E o que nós estamos vendo agora é a desmoralização perigosíssima das autoridades brasileiras. E pior, daquela que deveria cuidar do equilíbrio das relações na sociedade, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem exagerado na dose e isso tem provocado a ira de grande parte da população. Tanto de quem apoiou Jair Bolsonaro, quanto do outro lado. É que o outro lado está quietinho, porque, por enquanto, ele foi beneficiado no resultado eleitoral. Mas imagina quando o outro lado começar a governar e a juristocracia começar a cair de pau nas decisões do novo governo. O mundo vai vir abaixo. E quando você começa a fazer isso, toma-se esse vício de gestão pública, é muito difícil de você reverter. Então, veja, o ministro Alexandre de Moraes está ultrapassando todos os limites. Vamos lá, você precisa realmente de uma ordem judicial para dizer que não pode bloquear a via? Não, isso é óbvio, ululante. Qualquer um sabe que a via não pode ser ocupada, não pode ser interditada. Não precisa da ordem judicial para isso, mas a juristocracia faz questão de dizer: não, eu mando, eu faço, eu aconteço. Alexandre de Moraes convocou uma reunião. Olha, ele não é o chefe do Poder Executivo, nem do Judiciário ele é, mas ele não é chefe do Poder Executivo. E ele convocou uma reunião no dia 23 no Tribunal Superior Eleitoral com os comandantes das polícias militares que são subordinadas aos governadores. Pô, uma decisão desse tipo fragiliza a União Federal. A União Federal ela é feita pela união indissolúvel entre estados e municípios que são autônomos, têm a sua autonomia. O próprio Supremo, na pandemia, reconheceu a autonomia dos municípios e dos estados. E chega agora um homem do Poder Judiciário, interfere como se fosse um membro do Poder Executivo para convocar uma reunião ou convidar, não interessa o que seja, não é atribuição dele. Então, a toda hora estamos vendo decisões que são tomadas que fogem ao princípio da sabedoria e que têm desmoralizado a autoridade pública. Nós não podemos aceitar que o judiciário no Brasil se desmoralize, que ultrapasse suas funções. Por isso, a única saída é política. Nosso Congresso Nacional tem que tomar vergonha na cara
Não dá para a gente ter um representante aí, um pouco moco, vou chamar isso, como o presidente do nosso Senado, do Congresso, que nada está fazendo para resolver essa crise. Está tudo muito conveniente, parece muito conveniente para ele. Nós precisamos que a nova legislatura tenha alguém que coloque como presidente do Senado, alguém que tenha competência para lidar com essa crise institucional. Porque ela vai ter que acabar, ela vai ter que chegar ao fim. Não dá, nenhuma nação consegue prosperar dessa maneira. Se for assim, nós vamos no Brasil para uma guerra civil declarada. E aí, só Deus sabe qual será o resultado.